Pessoal, tudo bem? Professora Ivane de volta, falando da genética então aí. Nós vamos falar agora do sistema RH, de fator RH, né? Sistema MN, nós já vimos o sistema BO, que é polialelismo. Fator RH recebe uma herança, é um tipo de herança mendeliana simples, então aí, com um par de genes apenas, e não tem essa variação de alelos. Então, não é polialelismo o fator RH. Vamos lá contar a história do fator RH. O fator RH, eles tiraram sangue de um macaco, chamado macaco rhesus, e injetaram em coelhos. Quando eles injetaram o sangue do macaco em coelhos, eles perceberam que os coelhos produziam anticorpos para o sangue do macaco rhesus. Aí eles chamaram, então, isso de anti-RH ou anti-rhesus. Quando isso foi feito, eles descobriram então que o sangue do macaco tinha um antígeno, que provocava no sangue dos coelhos a produção de um anticorpo para o antígeno do macaco. Olha só, mais tarde eles viram que isso acontecia no próprio macaco, isso também acontece no homem, na espécie humana. Então o homem, ele consegue em alguns grupos, ele produz anticorpos para um sangue RH. Nós vamos ter dois tipos de fator RH. Tem esse nome justamente por conta do macaco. Nós vamos ter dois tipos de sangue, RH positivo e RH negativo. Então aí, o sangue RH positivo, galera, nas suas hemácias, ele contém o antígeno ou aglutinogênio RH. Mas ele não forma anticorpos. Então o sangue RH positivo, ele não produz anticorpos. O sangue RH negativo, ele não tem antígenos nas hemácias. As hemácias são livres de antígenos. Em contraposição, esse sangue aqui não produz anticorpos no plasma. Então, é isso que nós vamos ver agora. O sangue RH positivo tem o antígeno na hemácia, mas não forma anticorpos. O sangue RH negativo, ele não tem o antígeno na hemácia, mas ele forma anticorpos para o positivo. Então, olha só, nós vamos ter no genótipo do sistema RH, o RH positivo, que é dominante. Ele pode ser errão ou errão. Quer dizer que ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. E o sangue RH negativo, que a professora esqueceu de pôr um negativo aqui, ele é errinho. Então, ele é recessivo. RH positivo dominante. Se manifesta em homozigose ou em heterozigose. RH negativo, recessivo. Aí, moçada, olha o sistema de doação, então, aqui. Olha só. O sangue RH positivo, ele pode doar e receber do RH positivo. O sangue RH negativo, ele doa e recebe do negativo, ele pode doar para o positivo. Por quê, professora? Porque o negativo não tem antígeno e o positivo não forma anticorpos. Agora, o contrário. Se o positivo doar para o negativo, a hora que ele recebe os antígenos, ele produz anticorpos que ficam na memória imunitária e pode aglutinar o sangue, então aí. Se for uma dosagem muito alta, pode ser perigoso. Então, o sangue RH negativo forma anticorpos para o sangue RH positivo. Quem é positivo tem o antígeno. Quem é negativo forma anticorpos para o antígeno do positivo, então aí. Agora, olha só, nós vamos falar de uma doença que isso acarreta, chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Quando que isso acontece? Quando o pai é positivo, então o pai tem que ser errão, galera. Olha só, a mãe é negativa, ela tem que ser errinho. E o filho tem que ser errinho, lógico, porque para ele ser positivo, ele tem que ser heterozigoto, porque a mãe era negativa. Então vamos lá contar essa história aqui. Se uma mãe é negativa e o bebê é positivo, o bebê tem no sangue dele, se ele é positivo, ele tem antígenos. Que ele, na verdade, recebeu o gene do pai, o errão. Aí ele tem os antígenos. Durante a gestação, ocorre tudo bem. Na hora do parto, há uma grande chance das hemácias do bebê caírem no sangue da mãe. Quando as hemácias do bebê contendo o antígeno RH positivo ou RH, eles vão sensibilizar aquela mãe. E o plasma da mãe passa a produzir anticorpos para aquele RH positivo. Só que esse neném, ele nasce, já aconteceu o parto. Só que o corpo da mãe tem uma memória imunitária. Aquele RH positivo que sensibilizou a mãe passou a produzir anticorpos,
que ficam guardados nas células de memória. Então aí, quando cria memória imunitária, essa mãe agora ela tem anticorpos que foram desenvolvidos na primeira gestação. Se ela engravidar de uma segunda criança, ela é negativa. Essa segunda criança ela é positiva. O sangue da mãe, durante a gestação, vai produzir anticorpos para o sangue daquele bebê. E esses anticorpos atacam as hemácias e destroem as hemácias. Como os anticorpos da mãe destroem as hemácias do bebê, a criança tem aí uma anemia por destruição das hemácias, que são os glóbulos vermelhos que carregam oxigênio no sangue. Essa criança vai ter uma palidez, ela vai ficar bem amarelada pelo excesso de bilirrubina que as hemácias velhas que estão no sangue dessa criança provocam. Então ela vai ter uma icterícia, palidez da pele, e o corpo da criança, para compensar as hemácias que morreram, começa a disparar e a soltar hemácias imaturas, que são eritroblastos no sangue dessa criança, as hemácias que ainda não estão prontas. Tudo isso é uma reação em cadeia da eritroblastose fetal. E isso pode matar o feto, até mesmo durante a gestação. Então, essa criança é natimorta, por muitas vezes ela pode nascer morta. Então, galera, olha só, isso é chamado doença hemolítica do recém-nascido. Por isso que muitos casais que o pai é positivo, a mãe é negativa, tem o primeiro filho positivo, depois não consegue mais ter um segundo filho, porque eles morrem. Então, é natimorto isso. Então, agora, nós vamos fazer um exemplo. Como é que funciona, professora, para isso não acontecer? Toda vez que um pai for positivo, uma mãe for negativa, durante o pré-natal, o médico vai fazer o teste. Se ela for negativa, galera, assim que o bebê nasce, eles dão uma injeção na mãe. Uma injeção, na verdade, de anticorpos que vão destruir todas as hemácias daquele bebê que entraram no sangue da mãe, naquele período pós-parto ali. Então, o neném nasce, em seguida tem até 72 horas para eles injetarem no corpo da mulher anticorpos que vão destruir os antígenos daquelas hemácias que o bebê deixou. Aí ela vai deixar de ser sensibilizada, ela não estará mais sensibilizada, aí ela pode ter um segundo filho. Se ele for positivo, não vai acontecer nada, não tem problema nenhum. Quando que dá eritroblastose, então, aí? Quando a mãe é negativa, pai positivo, segundo filho positivo. Essa mãe também pode ser sensibilizada antes. Se uma mulher é negativa e recebeu em algum momento da sua vida sangue positivo, pode ser que na primeira gravidez a criança tenha eritroblastose fetal. Então tem que cuidar com isso, né? Por isso que uma pessoa negativa nunca pode receber sangue positivo, para não sensibilizar. Então olha só, quando que nasce com eritroblastose? Pai positivo, mãe negativa, filho positivo. Vamos fazer um eridrograma aqui só pra gente... Galera, nasceu uma criança aqui com eritroblastose, ó. Se essa criança nasceu com a eritroblastose fetal, é porque a mãe é rinho. A mãe tem que ser o quê? Negativa. E o pai é positivo, então ele é rão tracinho. Ele pode ser homozigoto dominante ou pode ser o quê? Heterozigoto, eu não sei ainda. Mas olha só, essa segunda criança, ela é positiva, então ela tem que ser rão rinho. Porque ela ficou doente. Para ela ter ficado doente, o primeiro irmão dela tem que ter sido positivo. Foi esse quem sensibilizou a mãe. E por que o terceiro irmão dela não nasceu doente? Provavelmente, então, porque ele é negativo. Uma mãe negativa não forma anticorpos para o negativo. A mãe negativa forma anticorpos para o filho positivo. Então, galera, para isso ter acontecido, o pai tem que ser heterozigoto. Então, eu consegui descrever todo mundo. Olha só, pai dominante, mãe RH negativo, recessiva. Aí tem uma criança com a doença, tem que ser positiva. Tem que ser errão do pai, o errinho da mãe. Quem sensibilizou foi o primeiro irmão. E por último, por que o terceiro filho nasceu normal? Porque ele era negativo. E se ele fosse positivo, professora, provavelmente ele teria doença, a não ser que a mãe tivesse tomado aquela injeção de anticorpos após o parto.
né? Que a professora explicou que hoje todo mundo que é negativo, a mãe, hora que é negativa, logo após o parto, ela toma, então, essa injeção de anticorpos. Galera, agora a gente fechou o fator RH, nós vamos falar de um outro fator do sangue, aparece menos nos vestibulares, mas a gente vai fazer um comentário aqui, é o sistema MN. O sistema MN foi muito tempo usado para excluir ou definir paternidade, mas hoje a gente faz paternidade por exame de DNA, né? Nós temos, então, quanto ao sistema MN, 3 tipos de fenótipos, M, MN e N. Então, olha só, o M, ele é homozigoto, MM. O MN é o heterozigoto. E o NN, galera, é o sangue N. Pra que é isso, professor? Então, só para excluir paternidade, ó. Se eu tiver sangue M com sangue N, só nasce filho MN aqui. Então, aqui eu só vou ter MN, 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 MN. Se eu tiver um filho M ou um filho MN, vamos colocar heterozigoto com MN. O que nasce aqui? M, galera, MN, MN e NN. Então, aqui, olha só, se um casal é MN, o outro é M, o casal é MN, pode ter filho M, pode ter filho MN, pode ter filho N. Agora, se o homem é N, a mulher é N, LN e LN, com LN e LN só nasce filho N. Se o pai é M e a mãe é M, só nasce filho M. Agora, e se o pai for M, galera, se o pai for M, então aqui, vamos lá, olha só. Se o pai for M e a mãe for M, N. Vai nascer o que aqui, ó? LM, que é filho M, LM, LM e MN e MN. Então, olha, 50% dos filhos vão ser M, 50% serão MN, heterozigotos. Então, isso, gente, para doação não tem muito problema. Dá para doar o M para o N, mas isso é importante para excluir paternidade. Então, foi muito tempo usado aí para exclusão de paternidade. Se um casal é M, não vai gerar filho N. Porque, às vezes, naquela época, quando não se usava ainda o DNA, eles usavam o RH, o ABO e o MN para definir a paternidade. Então, aí, é assim que se chegava à paternidade. Quando a gente tem um casal O, por exemplo, eles nunca vão ter um filho A. Se a gente tem um casal AB, se um dos dois for AB, nunca vai ter um filho O, né? Então, olha só, essas exclusões de paternidade, elas eram importantes, bastante, ainda são, né? Mas hoje o exame de DNA consegue resolver muito mais fácil todos esses problemas. Pessoal, olha só, a gente fecha aqui, nós estamos finalizando a primeira lei de Mendel, né? E polialelismo aí, então, que também leva as características de primeira lei. Pessoal, Bio da Ivânia, se inscreve no canal, dá um joinha, toca o sininho toda vez que tiver um vídeo novo, aí você vai ser notificado. Isso é legal para que vocês aprendam. Beijo no coração de vocês, galera.